Sentados, queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia em que nós celebramos o segundo aniversário da dedicação, da consagração deste templo. O templo que nós vimos na primeira leitura, na visão de Ezequiel, o lugar de onde, naquela visão do rio que nasce do altar, e por onde passa, leva a fertilidade para que a vida brote em todas as suas formas, assim também o templo de Deus, com rios de graças, rios de bênçãos. Quantas graças e quantas bênçãos já jorraram deste altar. Quando esta igreja, este templo, construído já há longo tempo, foi elevado à condição de santuário dedicado ao Divino Pai Eterno. A primeira ideia, quando eu aqui cheguei, foi trazer para este santuário a beleza da arte sacra. As imagens, as pinturas, os ícones, a iconografia, tem a finalidade de manifestar de forma visível o Deus invisível. E é isso que, no plano geral deste projeto de iconografia do nosso santuário, as capelas e aqui o nosso presbitério. As pessoas sempre pedem: Padre, explica para nós esta iconografia. A iconografia é uma catequese, é uma forma de falar por imagens aquilo que a teologia, a teoria não consegue falar. Então a imagem fala por si mesma. Esse presbitério foi pensado, esta obra foi pensada para trazer aqui uma catequese sobre o mistério da encarnação de Deus, trazer uma catequese através das imagens sacras que revelasse toda a Santíssima Trindade, o seu grande mistério na Sagrada Escritura. Então, este painel aqui, ele é dividido em 3 partes, tendo no centro o mistério eucarístico da Santíssima Trindade. A primeira parte deste conjunto sacro que nós temos aqui é a Santíssima Trindade. Olhando lá em cima, Simone vai indicando, lá em cima nós temos a aparição do Senhor em Mambré, na visita ali representada pelos 3 hóspedes, os 3 santos hóspedes a Abraão, e o banquete preparado por Abraão a estes hóspedes. No centro desta imagem, que nós temos ali os 3 hóspedes, no centro desta imagem, vemos os 3 hóspedes dando centralidade para a figura do Filho. Então, no centro está o Filho. Ali, se nós olharmos, a missão do Filho de vir ao mundo era revelar a identidade do Pai. Quem é o Pai? Se vocês olham na roupa azul do Pai, ela, no Filho, ela está por fora. Então o Filho revela aquele que é o Pai, né? O Cristo que vai dizer depois a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. O interior do Pai está no exterior do Filho, que é o sacerdote que vai se oferecer para sacrificar a si mesmo diante do Pai, no altar eterno, retratado ali pela mesa no centro, né? Esta mesa representando o altar eterno, onde o Filho será oferecido em sacrifício.
O pai e o filho dirigem seu olhar um ao outro. O pai e o filho dirigem seu olhar um ao outro e ambos abençoam a oferenda. Estão abençoando a oferenda sobre o altar. O Espírito Santo olha para a oferenda, pois é Ele quem vai santificá-la. O Pai e o Espírito, eles formam um cálice onde está no centro o Filho, o sacrifício perfeito da nova e eterna aliança. No lado esquerdo, observamos Abraão, que estende as mãos como um sinal de oferenda ao Deus que se revela a Sara. Lá no alto, a Sara, que ri da promessa dos anjos, incrédula diante do mistério do anúncio destes 3 hóspedes, que em sinal de gratidão a Abraão, ao se despedir, eles dizem a Abraão, Sara já com seus 90 anos, e os hóspedes dizem a Abraão, no próximo ano, quando aqui voltarmos, Sara terá um menino nos braços. E ela, representando a incredulidade, sorri diante desta promessa. No outro extremo, o filho prometido, a incredulidade de Sara, é agora pedido em sacrifício, Isaac, pedido em sacrifício a Abraão. Então observamos Abraão que estende as mãos como um sinal de oferenda a Deus que se revela a Sara. No outro extremo, a imagem observando o sacrifício de Isaac, a mão no céu em direção a Abraão, símbolo da intervenção de Deus, da fala de Deus. Aí nós observamos aqui embaixo, quando Abraão, na sua fé, oferece o seu filho único a Deus, o filho dado na velhice, Deus intervém com sua mão sobre Abraão e pede a Abraão que não sacrifique o seu filho e oferece a ele um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, o carneiro que ali aparece preso à árvore, antecipando o Cordeiro de Deus oferecido em sacrifício. Na parte central, nós observamos diversos elementos importantes das Escrituras, representados ali. A tenda onde Sara está abrigada, representando o templo. Lá no alto, o carvalho de Mambré, que representa a geração eterna do Verbo, o Pai, a árvore da vida, cujo fruto é o próprio Cristo. A montanha simboliza o local da teofania, o lugar da manifestação de Deus, onde Ele se revela. Na lateral esquerda, lá no alto, nós temos Abel, oferecendo o seu rebanho ao Senhor, que se agradou com a sua oferenda, a sua oferta. Na lateral oposta, aqui deste lado, nós contemplamos Melquisedeque, o rei de Salém, que pronuncia a bênção sobre o pão e o vinho. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo, indicando que era sacerdote de Deus Altíssimo, segundo uma ordem que se revelou ao sacerdócio eterno de Cristo. Esta é a primeira parte desta nossa iconografia. A segunda parte é chamada Deeses. Na parte de baixo, aqui, inferior do nosso painel, do nosso presbitério, na parte de baixo,
observamos no centro Maria, a Santa Mãe de Deus, Theotokos, tabernáculo vivo da Santíssima Trindade, como trono da graça divina, com o próprio Salvador no seu colo. Em hierarquia de um lado e do outro do trono, os santos, arcanjos, Miguel e Gabriel, seguidos dos apóstolos Pedro e Paulo, pilares da Igreja de Deus em Roma, lugar da continuidade da salvação no templo. O mistério do alto do nosso presbitério, revelado agora, continua na história e no tempo, através da Igreja. Eles seguram duas placas nas laterais, aqui nesta coluna, na outra lateral, nesta outra coluna, nós temos aqui os serafins, guardiões do mistério ali revelado da Cidade Santa, como se fossem dois grandes portais, duas grandes entradas para o mistério que está lá no alto. Os dois serafins segurando na placa onde está escrito em latim e grego: Santos, Santos, Santos. O cântico dos serafins e dos querubins, que expressa o poder e a santidade de Deus, 3 vezes santo. Se nós lembramos na missa, antes do mistério salvífico de Deus se verificar no altar, nós repetimos e rezamos o que estes serafins, lá no profeta Isaías, no capítulo 6, proclamam na entrada do templo: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, manifestando o poder de Deus, a santidade de Deus, 3 vezes santo. Essa é a segunda parte da nossa iconografia aqui no nosso presbitério. A terceira parte, chamada o céu dos céus. Lá no alto, bem no alto, nós contemplamos o Pantocrator, aquele que tudo rege, ladeado pelas letras Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas. O anjo da direita, aqui do Pantocrator, se vocês observam, ele está desenrolando o universo. Podem ver lá a lua, o sol, o anjo desenrola o universo, obra da criação de Deus, e o da esquerda toca uma trombeta anunciando a chegada do reino de Deus. Os dois anjos lá do alto, em torno do Cristo, anunciam o novo amanhecer, a nova aurora. As nuvens com as cores do amanhecer anunciam a plenitude dos tempos, o nascimento de um novo povo redimido pelo sangue do Cordeiro, que o próprio Cristo, como sinal que brilha eternamente. Nos dois extremos do céu, nós temos as cidades de Belém, onde o Senhor nasceu, e Jerusalém, onde ele foi crucificado. Se vocês observam, dentro de cada uma destas cidades, lá no interior de cada uma delas, nós temos as ovelhas, representando aí símbolo de todos os fiéis redimidos por Cristo, o novo rebanho de Deus. Estes cordeiros que saem de Belém, Jerusalém, estão subindo, sobem a montanha santa, simbolizada por este monumental arco, este arco triunfal. Os cordeiros saem de Jerusalém, saem de Belém, sobem a montanha santa, simbolizada pelo arco triunfal aqui do nosso presbitério,
na direção do Cristo, o Senhor. Ao redor do Cristo, as nuvens com as cores do amanhecer revelam a chegada aos homens através da encarnação. Portanto, meus queridos irmãos, queridas irmãs, este painel como um todo, ele reflete o sentido da liturgia celebrada em união entre o céu e a terra. Neste painel enxergamos toda a história da salvação, a redenção desde o início dos tempos até a plenitude no amor de Deus aos homens. A contemplação dos sagrados ícones, unida à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração, para que o mistério celebrado se imprima na memória do coração e se exprima depois na vida dos fiéis. Lá no alto do céu, este azul celeste, esse azul do céu, bem no centro, nós temos uma cruz grega cravejada de pedras preciosas, e de cada lado ali está escrito em grego Maranatá, que quer dizer vem Senhor Jesus. Contornando este arco monumental em torno do céu, nós temos ali a inscrição: glória a Deus sentado no seu trono de graça, e na terra paz aos homens de boa vontade. E aqui na base do presbitério nós temos esta pintura com estas cruzes em vermelho e verde. Aqui na cruz vermelha, essas cruzes gregas, a letra alfa e ômega, Cristo, princípio e fim. E aqui na cruz verde, em cima, Jesus Cristo, embaixo, Nike. Nike, daqui a marca esportiva Nike tirou a inspiração, porque essa palavra Nike, Jesus Cristo, Nike, vencedor, Jesus Cristo vencedor. É daqui que vem então a marca Nike, que nós exibimos aí nas nossas marcas esportivas. Ali está escrito em grego, Jesus Cristo, o vencedor. E assim nós temos esse painel. Aqueles que desejarem poderão retirar na secretaria. Nós temos esse anexo aqui com o presbitério e a explicação detalhada de toda esta beleza artística e iconográfica do nosso presbitério.